Olá, boa noite, Rodrigo. Olá, Lívia. Boa noite. Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem. Já está aí, né? Deixa eu só voltar aqui. Como é que vai funcionar, Lívia? A gente que vai projetar? A princípio, sim, tá? A instrução para mim é com relação ao tempo de apresentação de vocês, né? Depois tempo de perguntas, mas sobre a apresentação, é vocês mesmos que vão projetar. Você consegue projetar aí? Aparece para você a opção? Boa pergunta. Vamos testar? Teste é bom, né? Deixa eu só ver aqui. O seu trabalho é 104. Meu 104. Você vê minha tela? Vejo sim, vejo sim. Então, acho que é isso. Uhum. Eu vou até pôr um relógio aqui para ver se eu não passo no tempo. É 15 Uhum. minutos. Isso. Isso, eu vou dar vou esperar o pessoal entrar e aí vou dar as instruções. Anotar Fernando, você, Fernando do suporte. Oi, eu sou do suporte, professora. Então tá. Eu estou olhando aqui, estou vendo. Fernando anfitrião, você é anfitrião. Falei, Fernando deve ser do suporte. Olhei aqui o nome dos autores, não vi o Fernando, falei, deve ser. Mas quem vai ficar com vocês na sala é a Júlia. Eu só entrei para te passar o host, mas daqui a pouco a Júlia entra para ficar no suporte. Tá, eu acabei de anotar aqui o WhatsApp também. Mas então não vai precisar, né? Se a Júlia vai estar aqui. Assim, mas qualquer coisa ela me chama também. Boa Tá, sessão para vocês. obrigada. Eduardo, boa noite, tudo bem? Eduardo, acho que não tá. Boa noite, tudo Noite. bem? Tudo bom? Deixa eu te Tudo falar. jóia. Enquanto a gente está aguardando, Sim, se você quiser testar o compartilhamento da apresentação, fica à vontade, tá? tá. O Rodrigo já testou e deu tudo certo. Boa noite, Júlia. Sei que vai ser meu suporte aí, né? Isso, serei eu, Lívia. Boa noite.
Deixa eu colocar bem aqui. Engraçado, aqui tá iluminado, mas parece escuro. Nossa, luz tá bom. Nossa, dá muita diferença. Eduardo, você não testou ainda não, né? Você vai testar? Ah, tá começando agora. Deu certinho aqui. Tô vendo. Você tá falando? Eu não tô te ouvindo. Se você estiver falando, tá não, né? Não, tô não, Lívia, desculpa. Ai, gente, será que o... Cadê o resto, pessoal? Eu soube que tem alguns que estão participando das reuniões que começaram às 18h15. Então talvez eles ainda estejam nessa reunião migrando para cá. Hum, Mateus 140.
Boa noite, Matheus. Não estou te ouvindo. Tá. Não. Vocês conseguem me ouvir agora? Agora sim. Ah, Agora perfeito. Só sim. deixa eu dar uma organizadinha aqui, que meu fone não tá funcionando. Eu estou falando para o pessoal, como a gente ainda não começou, se você quiser testar o seu compartilhamento aí também, ver se está tudo certinho antes de Claro. começar. Então agora está faltando só mais um. É, pessoal, são 20h30 e eu tô achando que eu vou começar, sabe? Pelo menos dando as instruções, porque vocês já estão aqui, né? Enfim, é apresentação de trabalho, então eu acho que, né, a pessoa tem que se organizar para chegar no horário mesmo. Bom, então, muito prazer, né? Sou Lívia, eu atuo como docente da Universidade Federal de Juiz de Fora, do curso de administração, também ministro no mestrado, enfim. Então, estou aqui hoje para fazer essa moderação da, da apresentação de vocês. Quais as instruções que eu recebi? Vocês têm 15 minutos para apresentar e logo em seguida teremos 5 minutos de perguntas, ok? Quando tiver faltando 3 minutos para terminar, eu vou avisar vocês, tá? De toda forma, eu vou deixar o meu telefone aqui com o alarme para todo mundo ouvir. Alguma dúvida antes da gente começar? Quando faltar 3 minutos, você vai avisar como? Eu vou falar. Faltam 3 minutos, tá? Eu vou interromper a fala de vocês e vou falar. Eu vou só abrir o microfone e falar, 3 minutos, ok? Mais alguma dúvida? Não? Tá. Acabou então que eu estabeleci uma ordem aqui, que é a ordem de quem estava chegando aqui. Então, o Rodrigo estava aqui primeiro. Vou considerar então que o trabalho dele vai ser apresentado primeiro, depois o Eduardo e depois o Matheus. Matheus, né? E aí, então, se o pessoal do outro trabalho chegar, eles apresentam aí por último, tá bem? Então, Rodrigo, você pode compartilhar aqui sua tela. Quando você estiver pronto, você me fala. Aí, o Alberto, deixa eu ver se é o Alberto. Não, Alberto de... Ah, o Alberto é junto com o Rodrigo, né? Infelizmente, ele não vai participar, ele teve problema de saúde. Ele tá aqui, ó. Ele entrou?
Entrou aqui, ó, Alberto Medeiros. Ah, que bom, ele tava com problema de saúde. Que bom que você está aí, Alberto. Volney. Boa noite, Alberto. Mas ele tá no hospital, gente. Ai, meu Deus. Ele estava, acho que ele está, não sei. É. Mas quer participar, né, de alguma forma. Seja bem-vindo, Alberto. Vamos lá. Tudo pronto, então posso colocar a contagem aqui? Sim, Sim? Então, pode começar. bom, boa noite a todos. Queria agradecer à Emprade aí pela oportunidade de compartilhar e um agradecimento especial ao Alberto aí como coautor. E meu trabalho ele se refere a um caso prático da empresa multinacional, ao qual o nome fictício a gente chamou de Business Tech, e o grupo como o Grupo Inova, tá? É uma empresa multinacional de tecnologia com mais de 50 mil funcionários, diversos países ao redor do mundo, e no Brasil com cerca de 6, 7 mil funcionários, tá? E o tema que a gente abordou foi a questão da redução do turnover, tá? Para o mercado de tecnologia. Já indo para a introdução, a gente percebeu que com o advento da pandemia houve uma intensificação da transformação digital, né? E isso, de certa forma, cresceu a demanda por profissionais de tecnologia. Sim, em linhas gerais, né? Consequentemente, a Business Tech defrontou com um elevado índice de turnover, tá? Que cresceu rapidamente e que isso impacta tanto perda de receita para atender os clientes, como alto custo na questão de atração e perda e a atração de novos. A gente estudou e buscou no mercado frontes, como a Brascom, por exemplo, que falava da questão de uma demanda para os próximos 5 anos, na época, de 800 mil profissionais e que a formação e capacitação não era suficiente do mercado atual, e alertando para um risco de um apagão de profissionais, né? Com essa escassez de profissional, acabava gerando uma série de desafios para a Business Tech, né? O elevado número de pessoas no RH para em busca de profissionais e talentos no mercado, o alto custo da operação, porque cada profissional que a Business Tech perde, ela demora de 3 a 6 meses para repor no mesmo nível de produtividade, desde treinamento até realocar e colocar em produção, né? Dificuldade de retenção do conhecimento dos projetos, a cada saída perde-se o conhecimento e baixo nível de previsibilidade dos custos. Toda vez que vai se projetar margem para um projeto, a cada saída de uma pessoa, normalmente um novo acaba entrando com um salário um pouco mais alto, ou mesmo um custo maior que não previsto no projeto. Esta questão da escassez gera tanto custo mais alto como redução de receita, tá? Geração de novas receitas. Então, o foco é deixar, quanto mais bem preparada a empresa e menor o turnover, menor a saída e melhor a atração, melhor posicionado está perante a concorrência. Bom, dito isto, como que a gente começou? A gente começou fazendo entrevistas qualitativas, primeiro com os executivos da companhia, passou por diversas áreas, desde a presidência, comercial, RH, marketing, e também, depois, numa segunda fase, a gente fez o aprofundamento, fazendo pesquisas com a concorrência, com clientes e até entidades de classe, tá? Todas essas entrevistas tabuladas que gerou, num consolidado, esses grandes desafios, o alto turnover. O mercado enxergava a mesma coisa, não era só Business Tech, que também internamente saiu esse resultado. A transformação do trabalho pós-pandemia, uma maior virtualização, né, o home office, a gestão de carreira, perda do conhecimento tático e alto custo na formação, com risco de perda do funcionário no primeiro ano. Além disto, a gente buscou uma pesquisa de saídas não desejadas. Então, os profissionais que saíram num período de 6 meses, quais foram os principais motivos da saída deles, tá? Os profissionais da Business Tech. E os principais motivos que foram feitos eles saírem era plano de carreira, trabalho interessante, o ambiente de trabalho
salário e benefício, tá? Como terceiro. Isso nessa relevância. Baseado nisso, a gente consolidou e fez uma análise, e aí, fundamentado com Herman, Hogel e Kinneid, a gente bateu tanto a teoria quanto a prática das pesquisas, que esses seriam os grandes desafios, né? E os grandes motivadores de perda de profissionais e dificuldade na atração. Então, houve um alinhamento muito forte entre o que era pesquisa, mercado e conceituação fundamental, tá? Baseado nisso, a gente começou também a fazer um diagnóstico sobre a Business Tech. Então, ela era uma empresa, é uma empresa inovadora, tem muita flexibilidade na venda. O RH, tudo que se refere a departamento pessoal muito automatizado e muito bom, inclusive a parte do welcome, de boas-vindas. Porém, existia pontos de melhoria. Tanto a precificação quanto a previsão do lucro, como eu comentei, com esse turnover alto estava dificultado. O relacionamento com formadores, né, de profissionais, com as universidades, num programa de Jovem Aprendiz. Falta do sentimento dos funcionários de pertencimento, principalmente com o home office. Você fica distante da empresa. E a questão também, processos burocráticos para o processo de contratação, busca e contratação e colocação desse profissional para começar a trabalhar. Um marketing não tão inovador, que a gente viu que fintechs e startups eram muito mais interessantes para esses profissionais jovens que estão começando carreira. A promoção da empresa com esse conceito inspirador e que os processos de RH precisariam ser melhorados, da parte de busca de talentos, entrevista e contratação, né? E a burocracia, como eu comentei. Então, nesse caso, por incrível que pareça, a Business Nova, né, como o grupo inova, o ferreiro, o espeto era de pau, tá? Então, tinha coisas que a gente vendia inteligência artificial, vendia robotização, mas dentro de casa não usava essas ferramentas para fazer. Aí a gente também consultou, né, fez pesquisa junto com alguns conceitos de como fazer a melhor ambiente de trabalho para os profissionais, e a gente linkou 5 grandes pilares, né? Recompensa, formação e desenvolvimento, flexibilidade, ambiente de trabalho e bem-estar. Que isto, trabalhado, geraria uma melhora, e a melhor forma de fazer isso, depois de 2 propostas definidas, a gente elegeu que era a criação de uma startup, uma spin-off que pudesse fazer, porque a empresa é grande, né? Movê-la era difícil. Então, promover essa spin-off facilitaria a criação de nova carreira, melhoria do ambiente de trabalho. E baseado nisso, a gente linkou naqueles 5 pilares listados antes, o que a gente poderia fazer para cada um desses pilares: carreira, flexibilidade, ambiente de trabalho, bem-estar, né? E a preparação para o spin-off. Em termos de inovação, a gente também trabalhou no sentido de aprimorar os processos atuais. Então, a gente mapeou o processo de contratação, busca, contratação, entrevista e contratação. Vimos que tinha muita coisa manual, propusemos uma série de automações. Aqui você vai ver os processos mais automatizados no ex-post, né? Tinha um ex-ante, o ex-post. E também, como propósito de inovação, uma possibilidade de criação de um ambiente virtual do metaverso, onde a gente, por exemplo, relatórios do Itaú mostravam que a melhor imersão, a melhor forma de engajar uma pessoa seria no nível mais colaborativo a questão do metaverso. E aí a gente fez um trabalho de montar um possível internet corporativa, né? Substituir a internet corporativa para um ambiente virtualizado, onde tivesse um avatar, cada funcionário ia poder colocar a sua característica, todas as formações dele ia ter um badge e ele poderia criar grupos de conhecimento. Então, a ideia é de criar um hub de inovação virtual antes mesmo da própria spin-off física, né? Como plano de ação para tudo isso que a gente linkou, a gente viu que não eram muitas ações para um objetivo comum que era o turnover, e nós não conseguimos achar uma correlação. Então, para isso, a gente usou o Ishikawa, com a espinha de peixe, com o intuito de criar frentes para cada um daqueles eixos que a gente tinha listados e, baseado nessas frentes, criar um plano de ação e ações táticas para que, de maneira consolidada, contribuísse no todo pela diminuição do turnover, que era o objetivo, né?
Aí, a partir daí, pegando os 5 pilares, a gente foi para cada um deles traçando um programa com iniciativas já pragmáticas. Então, por exemplo, no caso de recompensa e benefício, revisar os salários, proporcionar uma bonificação flex, benefício flex, tá? Eles só recebiam vale-refeição e ticket. E aí eles passaram a ter também flexibilidade. E assim para todos aqueles itens. E a gente foi colocando o que já podia ser implantado, o que podia ser implantado na fase um, o que poderia ser implantado ou não, e de que forma e quem seria o responsável. A partir daí, a gente pegou aquela relação, traçou uma priorização, considerando qual era a facilidade de implantação versus retorno esperado. E trabalhamos como Quick Wins na zona verde, dando prioridade para as iniciativas que ficaram no quadrante verde. Então, cada uma dessas iniciativas projetou no gráfico e definimos a priorização. Além da priorização, a gente levantou os recursos e capacidades em termos de investimento, custo operacional, e muitas delas era uma campanha interna, era uma mexida na criação de um ambiente de bem-estar, muitas coisas que não demandavam custo, mas sim engajamento das equipes internas, do RH, marketing, para a gente promover essas ações. Então, nesse ano, foi feito isto, criou-se um plano de implantação baseado naquela priorização, e algumas coisas da fase um, que eu vou mostrar fase um e 2, foi implantada e outras ficou em fase 2 para ser implantada, que a fase 2 era basicamente as automações previstas nas inovações, mais a criação do spin-off. Então, como eu havia dito, fase 1, Quick Wins, que são essas que estão em azul. E a fase 2, a criação do spin-off e implantação das inovações. A gente viu como intervenção que a presidência foi fundamental nesse trabalho, porque como haviam várias áreas, só o presidente que podia realmente comandar, e a gente também eliminou a questão da liderança, tá? Porque liderança era importante nesse trabalho, mas a gente não quis colocar, até por uma questão política, de não expor as áreas às quais a gente estava trabalhando e mexendo, a gente focou naqueles 3 pilares. Plano de carreira, ambiente de trabalho, benefícios e salários, tá? Foi implantada as Quick Wins, a gente conseguiu uma melhoria no turnover de 29%, e isso refletiu em 3 benefício minutos. e qualitativo. Bom, falando um pouco dos resultados, a gente fez para cada uma daquelas frentes todas as avaliações de resultados qualitativos, tá? O que está em amarelo é que não foi implantado, que era a fase 2, e aqui, quantitativo. Então, aquela redução dos 29% de turnover gerou 1 milhão de benefício, onde teve um aumento no incremento da velocidade de novas receitas, pela melhoria do turnover, e melhoria no custo da margem, focando nesse ganho de 1 milhão. Além disso, a gente também fez um comparativo do Great Place to Work, e de um ano para outro, se você pegar todos os 5 verticais, credibilidade, respeito, impermeabilidade, orgulho e camaradagem, para todos a gente também teve uma evolução. Como considerações finais, a gente vê que o resultado, tanto qualitativo quanto quantitativo, mostra clara importância na valorização dos recursos humanos, principalmente uma empresa que presta serviço, onde a força humana é o principal core da empresa, né? Então, isso reflete diretamente em resultado. Que é necessária a criação desse hub de inovação para um ambiente mais inovador, menor e mais rápido, que isso era muito importante. A problemática da fase 1 que a gente tratou, e esse benefício de 1 milhão, foi muito satisfatório para fortalecer, a vender a ideia da fase 2, que era a criação da startup, mais aquelas 3 automações propostas do metaverso, mais automações de contratação, do RPA, com robôs e análise de busca de novos profissionais. A fase 2 subiu para a matriz para aprovação, tá? Porque envolvia mudança de carreira, mudança de uma série de mudanças mais traumáticas que envolveu a aprovação da matriz. E ainda a gente viu que essa pesquisa ela foi feita, só para a gente balizar,
Não para todos os 6.000 colaboradores da companhia no Brasil, mas a gente pegou a área de tecnologias avançadas, que é a mais exigente, que demanda certificações, né, como a de cloud, de RPs, né, AWS, Google, Oracle, ou seja, a mais especializada, que estava com aquele 74% de turnover que a gente conseguiu baixar para 49%, e a meta era chegar em 31 na fase 2, tá? Com mais benefícios financeiros. O 1 milhão foi dos 49 para os 29. Mas a gente viu que, e aí a presidência decidiu, mesmo na fase 1, ampliar isso para todos os colaboradores da companhia, né, para os 6, 5 mil do Brasil. E a gente também avaliou e percebeu que isso não necessariamente seria importante somente para a indústria de tecnologia, mas sim esse trabalho poderia ser expandido para outros, né? Não só tecnologia, principalmente para o setor de serviços, como eu comentei, onde o ser humano é fundamental. Sim. Tentando cumprir o prazo e deixando justo para todos aí, eu agradeço a todos aí o tempo da escuta. A gente que agradece, né? Um time aqui apitou agora. Você ouviu apitar? Deu para ouvir, gente? Não Deu, né? ouvi, mas eu Não, estava não aqui. ouviu, não. Não, Também não ouvi, mas não. Não? Então vou tentar colocar mais próximo aqui do microfone. Mas muito bem, Rodrigo, muito bem, Alberto. Parabéns aí pelo trabalho. A gente abre agora para perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Porque se não tiver, eu que vou fazer. Eu tenho. Eu tenho perguntas, né? Então, primeiro, parabenizar aí toda a iniciativa e é, você que é do setor de planejamento, eu sou, Rodrigo? por incrível que pareça, eu sou diretor comercial da companhia, mas eu estava sofrendo com o turnover. Ah, Então, tá. eu sentei com o Alberto e a gente tentou definir qual seria a abordagem, porque a gente estava escolhendo um projeto, um processo real da companhia. Essa era uma Uhum. dor, mas que não era de minha responsabilidade. Então, aí depois eu engajei marketing e RH. Se você for ver naquele papel de responsabilidade, principalmente o marketing e um pouco do Ah, RH. E aí a gente elegeu esse tema e eu conduzi isso de maneira colegiada com eles. Por isso que sim, eu até sim. coloquei lá a responsabilidade de cada área. E, enfim, né, fez um movimento, assim, acho que fundamental mesmo para o projeto, o tamanho do projeto. A solução ficou muito bacana, assim, eu acho que alinhada, né, com o negócio também, eu acho isso fundamental. E você já foi respondendo algumas questões que eu tinha durante a sua apresentação, né? Só que aí eu ainda coloquei mais duas aqui, mais para a gente conversar um pouco. Eu também só tenho 5 minutos, eu falo muito. Então, vou te perguntar aqui. Eu vi que vocês colocaram lá alguns dados de 2022. Só que como, né, o projeto já foi aplicado e tudo mais, eu queria saber se vocês já não têm os dados de 2023. E, assim, tá tudo muito lindo, tudo maravilhoso, mas quais foram os maiores desafios? Com respeito ao 23, depois de eu terminar o mestrado, mais uns 6 meses, eu acabei saindo da companhia. Então, eu não tenho mais acesso, porque eu tinha um documento que compartilha, que eu podia, a Mackenzie, eu e o Alberto poderíamos compartilhar, tanto que eu tive que ofuscar o nome ocultar, criar um nome fictício. E aí, 23, eu não consegui dar sequência aos números. Ah, tá. Com Entendi. respeito à fase 2, houve uma questão política sobre esse assunto, porque na hora que venderam para a matriz também gostou e quis fazer ela, e acabou que a fase 2 teve dois motivos ao qual Rodrigo Gonzalez, meu amigo, tá apresentando também. Daniel está aberto. E aí teve dois motivos que ainda não culminou. Depois, quando chegou meados de 23, o mercado, o boom da digitalização deu uma guinada, né? A gente até acompanhou, hoje, esse mercado deu uma certa diminuída, então isso postergou. Eu não consegui dar sequência por conta de que hoje eu estou na concorrência. Tá, mas e a fase um que você chegou a implementar, quais foram os maiores desafios?
Os desafios foram, principalmente político, porque como eu era comercial, chegar na área de marketing, chegar na área de RH e dizer que tinham coisas a melhorar e que por isso que o turnover era alto, eu corri o risco de dar um tiro no pé e dizer que isso era incompetência. Então, acho que Uhum. engajar todos, e aí que eu comentei que a presidência era importante, e antes de tudo eu vendi para a presidência, alinhei com todos e comecei. Isso foi um desafio um. O segundo desafio foi correlacionar. Por isso que até foi uma ajuda do Alberto aí, agradeço que a gente foi para o Ishikawa, porque eu não consegui atingir a correlação, porque se você for ver, o programa tinha quase 20 e poucos itens. Então tinha Uhum. treinamento, capacitação, criamos o dia do bem-estar Janeiro Branco, bem-estar mental, foi criado campanha do Carnaval, você tinha que criar uma musiquinha, ganhava um prêmio quem criasse a melhor sambinha lá, um samba. Então, foi criada uma série de campanhas, tanto de marketing como RH, que ajudaram, mas o número melhorou. Pode ser Sim, que o número melhorou por tudo que nós fizemos ou até algum fator externo. O externo a gente não considerou. Como eu sim, falei, depois, mais para frente deu uma desaquecida. Mas esses foram os dois grandes desafios. sim, imagino. Não, eu até ia comentar que tem um outro trabalho aqui que eu acho que complementa, né, com o de vocês, que é os meninos, o Matheus vai apresentar aí, e acho que o Antônio é do grupo também, né, se não me engano. Eu acho que complementa, tá? Eu acho que soma aí na proposta de vocês. Daqui a pouquinho você vai, não sei se você chegou a ler, mas enfim, você está na concorrência, mas a ideia, né, tá na sua cabeça. Inclusive, só compartilhando, eu estudei bastante com o Alberto também, toda a questão do conhecimento tácito, conhecimento, de quanto que isso aportava. E também foi um desafio colocar isso para dentro do nosso trabalho. E aí, dado que a Imagino. gente estava a fechar o escopo, até a gente definiu fechar um pouco. Mas a questão do conhecimento, em algum momento lá eu ponho para vocês a importância, e a gente até fala disso, das referências teóricas que a gente consultou, mas a gente não conseguiu se aprofundar tanto, mas com certeza um correlaciona com o outro, sim. Sim, e porque. Não, mas o deles não é da gestão do conhecimento, não. O deles são dos arquétipos para o aumento do engajamento. Esse também tem muita correlação, é verdade. É, Mas esse é, está bem ligado. O do conhecimento também tem correlação. tem também. Porque quando, né, o caso de vocês, assim, é uma gestão de mudança bem radical. Então, gestão de mudança é uma coisa, eu estudei no meu mestrado isso, e realmente, assim, tem muitas nuances, né? Precisa ser muito bem planejada, realmente olhar muitas coisas, são muitas coisas envolvidas aí. Mas gostei bastante da ideia, parabéns aí para vocês, tá? Obrigado. Muito obrigada. Vamos organizar agora o segundo que está aqui, para mim, é o de transplante de córnea, do Eduardo. Eduardo, por favor, Sim. pode projetar. E na hora que você estiver pronto. Quando você estiver pronto, você me fala. A gente está vendo a tela do apresentador. A Ah, gente tá. Deixa está. É, eu mudar aqui então, peraí. estamos vendo o slide um e o 2. Tá, ao contrário aqui.
Vocês estão vendo a do apresentador ainda, não vão? Você tá com extensão de tela? Sim. Talvez seja por isso, hein? Mas também, se você quiser deixar, não vai Tá, prejudicar por conta disso. Aí, o do meio a gente tá vendo só a apresentação, mas aí beleza. tá. Então vamos lá. Vamos lá, pode começar. Boa noite, gente. Meu nome é Eduardo. Aqui eu vou trazer o tema sobre um relatório técnico sobre a gestão dos transplantes de córnea aqui no Distrito Federal, né? Por que a escolha desse tema, né? O objetivo é detalhar o funcionamento do sistema e a coordenação do transplante aqui no DF referente ao transplante de córnea. E o objetivo do trabalho também é apresentar os desafios enfrentados, né, hoje no caso, pelo transplante da córnea aqui dentro do Distrito Federal e mostrar os resultados obtidos aqui pela Central do DF. Qual assim, o motivo da nossa escolha aqui pelo Distrito Federal? Por se tratar de uma localidade que está centralizada, né, hoje no centro no caso do Brasil, né, tem uma dimensão demográfica bem definida e também por ser hoje uma referência referente aos transplantes de córnea aqui no Brasil. Seria dos melhores, digamos assim, a fazer esse trabalho. Eu vou descrever aqui um pouquinho do processo de captação e transplante. Ele começa primeiramente com a identificação do doador, que pode ser direta ou indiretamente, indiretamente através do monitoramento de UTIs e hospitais, e diretamente realizando buscas ativas por pacientes com morte encefálica, enfim. Todos esses pacientes passam por uma avaliação médica para ver até suas condições de saúde. Um desses processos também seria a viabilidade desse órgão, né, mediante a apresentação desses exames laboratoriais e físicos. O próximo seria a autorização da família, né, que faz parte também do processo, que é uma parte importante do processo, que sem autorização a gente não teria a possibilidade de realizar o transplante e a captação desse órgão, né? No caso, a captação e preservação, né, que depende das equipes e responsáveis por esse caso, e a distribuição desses órgãos para o transplante, que seguem critérios bastante específicos, é, digamos assim, mensurados pela legislação hoje, né? As barreiras do processo de captação e transplantes. No caso da identificação do doador, é o déficit de profissionais treinados, que hoje, assim, a gente encara essa dificuldade, porque são poucos os profissionais dentro do grande número de profissionais, né, que se habilitam a ser profissionais qualificados para essa identificação desses pacientes. A falta hoje, como a falta no caso da avaliação médica, uma das barreiras seria a falta de insumos, porque hoje a maioria dos transplantes ocorre no SUS, né? E a gente sabe das dificuldades que às vezes os hospitais enfrentam pela questão de insumos, não só de insumos, profissionais, enfim, de todo esse aparato de coisas que são necessárias para a realização de um transplante. O principal barreira com relação à família é a desinformação, né? Porque muitas vezes são criadas fake news que, digamos, dificultam e até desorientam famílias que, de repente, poderiam ser autorizar as doações e não fazem isso, às vezes, por desinformação. No caso da captação e preservação, seria um número reduzido de profissionais qualificados e de centros, às vezes, que responsáveis para receber essas doações. E a distribuição e no caso a barreira referente à distribuição dos órgãos para o transplante
seria a logística e o tempo, né? Porque às vezes, como esse órgão ele tem um tempo para ser implantado, isso aí cria uma grande dificuldade, às vezes, conciliar tempo e logística, porque às vezes você não consegue transportar o órgão até o local no tempo necessário. Aí, trazendo o transplante de córnea do DF hoje, é o transplante, digamos assim, referência. A gente buscou fazer um recorte nesse estudo, no caso de 2012 a 2023, né? Apresentando ao longo desses anos variações quanto ao percentual de transplantes. E a gente observou que um dos principais causadores dessas variações nesses últimos anos, né, foi a questão da Covid, que teve impacto sobre os transplantes realizados, né, pela falta de doadores, enfim, os centros fechados pela pandemia, enfim. Os resultados e os impactos, né? Apesar dos esforços do, do, da Central de Transplantes aqui do Distrito Federal, a gestão dos transplantes de córnea tem mostrado resultados bastante positivos, né? Segundo o Sistema Nacional de Transplantes, né, o SNT, houve um aumento da quantidade de transplantes realizados no Distrito Federal nos últimos anos. Isso eu trago na minha tabela que está no artigo, né, que a gente submeteu. Uma coisa importante aqui no DF seria o tratamento precoce das complicações e a questão do tempo de espera em lista, né? Que isso favorece até uma recuperação mais rápida e, e o paciente não ficar tanto tempo esperando um transplante. Os resultados positivos são também atribuídos a um rigoroso acompanhamento pós-transplante, né? Com o monitoramento desses pacientes após a realização do transplante. E o tempo médio de espera hoje aqui no DF desculpa, o tempo médio de espera para um transplante de córnea no Brasil hoje é de 3 meses. Aqui no DF, o tempo de médio de espera é de 8 meses, ou seja, ele é 38,5% mais baixo do que a média nacional. Não é o ideal. Temos, assim, outras centrais, né, estaduais que têm um tempo menor, mas, assim, na grande maioria, o DF ainda é uma central que tem um bom tempo de espera. Os desafios e soluções, né? Um dos principais desafios no transplante de córnea é a oferta de tecidos, né? Devido à questão da recusa familiar também. Assim, o que a gente observa é que tem sido, a demanda tem se, a oferta tem sido muito menor do que a demanda, isso gerando filas, né, para a realização do transplante. Hoje, há diferenças regionais significativas, né, com relação a esses transplantes. Uma das questões abordadas lá no trabalho foi o tempo de fila, né, que o paciente aguarda para realizar o transplante. Outro desafio seria a dificuldade de capacitar profissionais, não, aí eu trago não só para o Distrito Federal, mas como para o Brasil todo, né? Uhum. E também a dificuldade de orientar a população com relação à importância da doação de órgãos, porque às vezes se fazem campanhas, no caso, para conscientizar a população a respeito da doação de órgãos, e ao mesmo tempo se criam, não sei, notícias ou fake news que, digamos assim, desmotivam ou desorientam os doadores, né, os possíveis doadores e familiares no caso da autorização para a retirada desses órgãos. E concluindo, o DF hoje mostra uma eficiência a enfrentar os desafios como a escassez de doadores e a necessidade de capacitação contínua desses profissionais, realizando hoje capacitações, realizando campanhas para doação de órgãos,
A estrutura hoje organizacional é bem definida, com protocolos rígidos estabelecidos, trazendo resultados positivos, que vem sendo alcançado ao longo dos anos. E as campanhas de conscientização e sensibilização desempenham um papel crucial para a doação de córneas, buscando aumentar as taxas de autorização familiar, reduzindo o tempo de espera na fila desses pacientes que necessitam desse transplante. E concluindo, né, o DF mostra... Não, peraí. Esse eu já falei. Esse eu já falei. Então, Você seria... não falou, não. O senhor falou, não, Falei, que não. ele... Vou voltar. A 7DF, a conclusão, João. A 7DF mostra a eficiência em enfrentar os desafios como a escassez de doadores necessitando de capacitação contínua dos profissionais, a estrutura organizacional bem definida com protocolos rígidos estabelecidos que vem sendo alcançado ao longo dos anos, as campanhas de conscientização, né, que possibilitam a sensibilização num papel crucial na promoção e doação de córnea, buscando aumentar as taxas de autorização familiar e reduzir o tempo de espera em lista. E a gestão dos transplantes de córnea do Distrito Federal hoje é um exemplo de sucesso na saúde pública, sustentando por uma abordagem íntegra e comprometida. Queria agradecer a todos. Esse aí foi o resumo do trabalho que eu trouxe aqui Da ópera. no Congresso. Muito bem. Muito bem, Eduardo. Parabéns aí, obrigada pela apresentação. Eu que agradeço. Nós vamos passar agora para a etapa de perguntas. Alguém tem alguma pergunta para fazer para o Eduardo? Rodrigo, por favor. Oi, Eduardo, tudo bem? Olá, bom dia, Rodrigo. Boa noite, desculpa. Desculpa, gente, eu vou só colocar, eu vou esperar o Rodrigo fazer a pergunta e vou colocar o tempo de resposta para rodar, que a gente tem 5 minutos na pergunta, tá? Ok, Aí, como você terminou a apresentação antes, ainda faltaram os 3 minutos, eu vou acrescentar, então, esses 3 minutos na pergunta. perfeito. Obrigado. Parabéns pelo trabalho, um tema Obrigado. super sensível e importante para todos. Eduardo, desse trabalho todo, isso inclui só o aspecto público ou também o privado entra nesse processo? Rodrigo, os dados abrangem tanto o público como o privado, mas o nosso foco aqui foi o privado, porque o quantitativo no caso de transplantes feito pela rede privada, comparado à rede pública, é praticamente mínimo, né? Mas esses dados são compilados, esses dados a gente retirou do SNT, né, do Sistema Nacional de Transplantes do Ministério da Saúde. Ele já vem compilado como um dado só. Mas, assim, a gente entende, né, que o dado bruto, ele, ele abrange tanto a rede pública quanto a rede privada, sendo a rede privada mínima e referente à rede pública. Muito obrigado, parabéns. Agradeço, obrigado. Eduardo, então eu vou aproveitar que você falou, né, entendendo aí que você coletou dados secundários, Sim, é, eu te pergunto se tem alguma previsão de vocês acessarem as famílias, porque um dos dados que você traz é o aumento de doadores, né? Assim, sim, de famílias cadastrando para doação e tudo mais. sim, E você vincula isso, possivelmente, à questão das campanhas, o aumento das campanhas, esclarecimentos. sim, Só que eu entendo que para você ter certeza disso, tem que consultar as famílias, né, de alguma forma. Eu não sei se isso você tirou de algum dado também de pesquisa que é realizado já com as famílias e já chega para vocês, ou se sim. não, né? Enfim, se não, se vocês pretendem conversar com as famílias, seja num modo qualitativo, vamos dizer assim, né? Entrevista mesmo, ou aplicar algum questionário no modo quantitativo. O que que você tem a me dizer sobre isso? Não, Olivia, esses dados realmente são secundários, a gente recebe esses dados prontos, mas, assim, o que a gente tem observado nos estudos que a gente tem lido, por exemplo, vamos supor que vou dar um exemplo assim prático. Vamos supor que uma novela aborde o tema transplante.
a gente tem um acréscimo aí nesse número de doadores, né? Entendi. Com diminuição da fila, mas aí logo depois, sei lá, acontece uma fake news que a gente coloca assim, tá? Hoje está tendo, como é que fala? Transplante de órgãos roubados, órgãos, entendeu? E a gente E percebe atrapalha. a queda no número, entendeu? Por isso que eu falei, às vezes Uhum. as fake news, as coisas atrapalham. E a importância da conscientização das pessoas que, assim, isso na verdade é fake news, isso não existe, né? Não tem como, porque existe hoje uma lista, que a lista tem que ser seguida, é uma coisa séria, e que isso não acontece na realidade, né? Entendi. E você comentou que tem outras centrais que eles têm é, um, um tempo menor ainda que o de vocês, né? Sim, Apesar do de sim, vocês sim, ser abaixo da média nacional, mas ainda tem. sim. E o que que esses outros locais fazem para ter esse tempo reduzido? Eles seriam um benchmarking para vocês ou não? Porque alguma peculiaridade, o que que seria? Assim, hoje seria o que a gente buscaria como ideal, Lívia, mas assim, a gente entende, por exemplo, hoje, assim, a central que eu tenho hoje como, digamos, número um, mais top, seria a central de transplante do Ceará. Por Uhum, quê? O número de doadores é imenso, mas porque, assim, a gente às vezes acha que o Rio de Janeiro é violento e tal, mas, assim, por exemplo, hoje o Ceará, o índice de violência é altíssimo, tem um grande quantitativo de doadores, e são doadores normalmente muito jovens, né? Que a gente tem observado. E assim, eu- um dos diferenciais dele lá é realmente o quantitativo de doadores, né? Isso, entendi. assim, acho que impacta totalmente na lista. Eles, Entendi. inclusive, o que eles não usam dentro do estado, eles fornecem para a Central Nacional redistribuir para outros estados que necessitem de córnea para transplante. Não é o processo pós-recebimento da córnea, né? É o fato de O processo receber é bem mais córnea. rígido para todos, né? O processo é o mesmo para todos. O que varia, por exemplo, é o quantitativo de ofertas de córnea, enfim. Não, pois é, mas o que você vem mostrar é a eficiência do processo do Distrito Federal é Sim, melhor do que a sim, eficiência, né, do que outros processos, ou seja, é mais eficiente o do sim, Distrito Federal, né? Mesmo, sim. então, é assim, eu entendia que possivelmente essas outras localidades teriam uma eficiência maior de processo, mas não é isso, é porque eles recebem mais córnea, né? No caso, por exemplo, do Também, Ceará. também, não é só isso, Ceará. mas assim, a gente às vezes percebe que, por exemplo, algumas centrais com relação à eficiência, por exemplo, algumas centrais, quem trata do recebimento dessa documentação não é diretamente o médico que faz o transplante, por exemplo, é uma secretária que vai passar para o médico. Isso tem essa morosidade. Algumas outras centrais, o próprio médico transplantador já recebe, já tem uma resposta mais imediata, entendeu? Essa questão de logística mesmo, né? É a eficiência do processo mesmo, né? Sim. Que aí tem alguns pontos que se diferenciam aí que vocês conseguiram otimizar melhor. Muito bem. Mais alguma questão, gente, pro Eduardo? A gente tem mais um tempinho aqui. Não? Então, ótimo, Eduardo. Muito obrigada. Parabéns aí pelo, Agradeço pela pelo oportunidade, muito trabalho. obrigado. Vamos agora para o próximo, então, dos arquétipos. Rodrigo, você quer falar? Não. Não, apertei sem querer. Mateus e Antônio, né? Boa noite, pessoal, tudo bem? Tudo bom? Boa noite. Tudo bom. Quando vocês estiverem prontos, só me avisar que eu libero o tempo aqui. Não, perfeito. Bom, o Matheus vai pilotar os slides aí. A gente vai dividir a apresentação, tá? Então eu vou pegar metade, ele vai pegar metade. Uhum. Só, então, bom, primeiro me apresentando, eu sou Antônio Rossini, tá? Sou um dos fundadores da Nexto, que é a empresa em questão que a gente vai contar aqui o relato técnico, né? Trabalho junto com o Matheus, né? Junto no planejamento estratégico da empresa. Então, a Nexto é uma empresa de tecnologia que atua com a internet das coisas. Eu sou também aluno do mestrado profissional de empreendedorismo da FEA e o Matheus, ele é egresso da FEA do curso de Ciências Contábeis, né? E pós-graduado também pela Exalc. Então, todo mundo aqui aí do ecossistema da Universidade de São Paulo, né?
A gente teve como orientação e mentoria o professor Martins Nardi, né? E o nosso trabalho é o relato técnico da aplicação prática do conceito dos arquétipos de Mark Pearson no planejamento estratégico de uma empresa de tecnologia para aumentar o engajamento com a missão da companhia, tá? Pode passar, Matheus, por favor. Qual que foi o objetivo do trabalho, então? Né? A gente tinha o interesse de aumentar o alinhamento dos colaboradores com a missão da companhia, tá? Com base nas definições dos arquétipos de marca, né? Do Mark Pearson, lá do artigo de 2001, que mais se aproximam da cultura da companhia, tá? O que motivou isso, principalmente, foi um desalinhamento e um sentimento de desamparo dos colaboradores com relação à missão da companhia, né? A empresa, historicamente, passou por uma série de pivotamentos e de mudanças de foco estratégico. Mais recentemente, nos últimos anos, a gente estabilizou a nossa proposta de valor, o nosso mercado, criou os princípios organizacionais de missão, visão e valores, mas a gente percebia que existia um distanciamento, um desacoplamento do time com relação a isso, né? Então, nossa ideia foi utilizar essa teoria, né, essa metodologia, para poder justamente conseguir um maior alinhamento com relação à missão, né? A metodologia adotada foi, portanto, a observação participante durante a dinâmica de grupo com líderes, né? A gente fez nas nossas reuniões de liderança mensais dinâmicas com os founders, os diretores, né? Gerentes e coordenadores, e criamos um comitê de cultura para desenvolver novas atividades corporativas, tá? Pode passar, Matheus, por favor. Qual que é o referencial teórico, né, que sustenta nossa percepção e dá também mais valor para o nosso trabalho, né? Então, de acordo com o estudo da McKinsey, né, no mundo de trabalho híbrido e remoto, tanto os colaboradores internos como externos procuram mais conectividade, mais propósito e uma noção de como e onde se enquadram na estratégia de talentos a longo prazo de uma empresa, tá? Então, essa é uma citação do McKinsey Quarterly bastante recente aí, de setembro de 2023, né? E também corrobora com a visão aqui mais antiga e mais acadêmica de Cochrane David Gibson, de 2008, que diz que a declaração estratégica, no caso, a missão, né, ela deve ser avaliada criticamente para garantir que ela comunique tanto uma compreensão quanto o sentimento desejado que guiará ou motivará os gestores para a ação, né? Então, deve ter um objetivo prático. A gente construiu a nossa missão no planejamento estratégico de 3 anos atrás, onde a gente procurou fazer com que a missão ela fosse bastante sintética e comunicasse com os colaboradores não de uma maneira técnica, mas de uma maneira que inspirasse, né, conquistasse aí corações e mentes, como a gente fala, né? Então a missão da empresa ajudar quem salva vidas a fazer mais. A gente não fala nada de tecnologia, a gente não fala nada de como a gente faz isso, mas esse é a grande missão, a grande razão de existir da companhia. Porém, a gente percebia que as pessoas não tinham identidade, né? Não tinham essa conexão, né? Então, assim, o desenvolvimento da organização, ela se evidencia também numa expressão adequada dos seus objetivos simbólicos, capazes de definir as práticas e os relacionamentos entre seus membros e a gestão dos seus capitais, que é justamente o que o artigo do Mark Pearson, de 2001, traz, né? Então, buscando tornar a missão da companhia algo mais palpável e presente nesse dia a dia dos colaboradores, a gente utilizou esses arquétipos, né, que vêm aí desse referencial para a identificação de quais arquétipos mais se relacionavam com a alma da nossa empresa. Então, assim, a gente está falando ajudar quem salva vidas a fazer mais. A gente tem um grupo de colaboradores aqui super capacitado. Mas quais são os arquétipos que se identificariam mais com essa missão e que se identificariam mais com os colaboradores e com um conjunto de comportamentos, né? Com a cultura da companhia, para que a gente pudesse fazer essa conexão, pudesse fazer algo vivo dentro da companhia, que cada vez mais, numa forma de um ciclo de retroalimentação, pudesse conectar as pessoas com essa missão, né? Então, a partir dessa definição, a gente desenvolveu uma série de iniciativas e projetos de engajamento dos colaboradores em torno desses arquétipos, né?
passar para o próximo. Você quer pegar a partir daqui, Matheus? Posso pegar, sim, não tem problema Por favor. nenhum. Legal, então o Antônio já contextualizou bastante a forma, né? E a gente vai dar continuidade principalmente aos resultados, mas só colocando mais detalhes, né? Então, como metodologia adotada, foi essa grande reunião entre os líderes da companhia, os principais regentes aí, em termos de cultura, da empresa, que foram colocados em pauta. Primeiro, foram apresentados a eles os arquétipos que são derivados do livro Herói Fora da Lei, que é, de certa forma, um best-seller também, uma grande referência, principalmente para o time de marketing, né? Está muito ligado hoje com a questão do brand, planejamento estratégico. Então, é uma documentação antiga que acaba sendo muito prática e muito bacana de trabalhar com o pessoal, porque tem essa característica um tanto similar ao horóscopo. Você tem 12 identidades. Que tipo de identidade está mais próxima do que a gente pratica aqui na companhia? Então, a dinâmica ela foi muito interessante, foi uma dinâmica bem saudável, até porque a gente estava vivendo um momento de bastante conflito entre os líderes da companhia, e isso foi também um dos grandes motivadores para a gente diminuir os atritos, principalmente nos momentos de planejamento, em que cada um tinha o seu próprio tom de trazer as atividades, a forma como que ele queria pautar as próximas atividades da companhia. Tá? Então, teve essa observação que foi uma tarde muito agradável, e depois, de fato, teve a criação do comitê de cultura, que a gente chamou internamente de comitê arquétipos, ressaltando todo o referencial teórico, né? E aí as atividades corporativas foram criadas, eu vou detalhar mais a posteriori, tá? Então, a liderança da investigação foi conduzida pelo gerente financeiro, na época, ele já tinha experiência em outras empresas com essa mesma rotina, tentando integralizar e integrar as demais áreas, né? Então, e as habilidades eram principalmente documentar os problemas, falar onde tava acontecendo os principais atritos, mostrar a conceituação, falar um pouquinho sobre os arquétipos, onde que a gente encaixaria com ações práticas, até ter um nível de conformidade adequado, tá? E como output do processo, né? Como mencionado anteriormente, existe uma série de atividades, porque só não basta a gente definir os arquétipos num caráter mais próximo da diretoria. A gente tem que criar ações táticas para isso se perpetuar, principalmente com o time que está mais na ponta da execução. Então, foi criada algumas atividades táticas de forma descentralizada, em que qualquer pessoa da equipe do time Nexto poderia liderar uma iniciativa e poderia juntar com seus demais colegas. Uma das atividades que estão colocadas em pauta até então é o Nexo Sangue Bom, né? Que é um programa de doação de sangue, já está na terceira, na quarta edição, que a gente está se encontrando em diferentes bancos de sangue para fazer e prestigiar, principalmente que são clientes, né, da companhia, então faz um caráter também de relacionamento. Putz, já salvamos várias vidas, tem um múltiplo lá de bolsa de sangue por vidas salvas, isso é muito interessante. Tem uns encontros educacionais que cada um dos colaboradores apresenta um tema que faz sentido para a companhia e compartilha isso com o resto do time. Existem outros encontros educacionais que foram desenvolvidos e foram criados, além de uma participação no TUCA, que é uma organização beneficente que cuida de crianças carentes, vítimas de câncer, né? Então, algo bem relacionado com os arquétipos que foi definido, tanto do sábio, né, quanto do prestativo. Né? São os dois grandes arquétipos que são delineados no livro que as lideranças achou que seriam mais adequados. Tá certo? Então, o que é só contextualizando um pouquinho a empresa, né? Então, a Nexto, como o Antônio colocou, é uma empresa de capital privada, aqui de São Paulo, atuante no setor de tecnologia, principalmente na área de saúde. Então, tem mais de 10 anos de mercado, foca em oferecer soluções de eficiência operacional e segurança assistencial para o setor de saúde e utiliza o IoT, a Internet das Coisas, como base para as inovações, tá? Então, ela fica em São Paulo, faturamento gira em torno de 10 milhões, conta com 30 colaboradores diretos, a estrutura organizacional é funcional com recursos organizados em departamentos específicos. Então, um dos motivos também para estar tendo esses atritos entre os departamentos para a gente potencializar essa união. E outro fator também que promove essa quebra é a questão do modelo do home office,
acaba perdendo, né, a essência da empresa, principalmente com os novos colaboradores. Então, esse momento de criação de iniciativas táticas favorece essas integrações e a perpetuidade das almas dos próprios arquétipos. Tá certo? Quais foram os resultados obtidos, né? Então, o principal resultado que a gente viu ao longo do ano, tanto de 2022 e 2023, é, foram uma melhoria no clima organizacional, tá? Então, e foi medido, né, na pesquisa de clima, que é feita pelo time de recursos humanos. Então, existe uma melhora substancial aí, pesquisa a pesquisa. Principalmente quando existe a propagação ali de uma agenda próxima dos arquétipos. Então, geralmente a doação de sangue é sempre próxima da pesquisa de clima, de forma totalmente descompromissada, mas acontece. Você vê que a turma fica bastante animada quando existe esses ritos, quando existe essa união. Tá? Então, programas educacionais. Teve o programa de doação às vítimas do Rio Grande do Sul, que a gente fez esse ano, foi bem legal também. Foi até o gerente comercial Três que minutos. realizou, né? E outros benefícios também foi a redução de atrito entre as lideranças. Teve a diminuição do turnover, que foi medido também nas pesquisas do time do RH, tá? Então, o principal objetivo que a gente fez, né, que era, de fato, mitigar esse problema cultural de desalinhamento de missão, a gente acredita que com ações táticas foi bem estabelecido, foi uma vitória nesse ano contra ano, pensando de 2022 para cá, tá? Então, as conclusões, maior engajamento, tá? Teve algumas limitações que eu poderia citar aqui, que talvez para futuras ideações poderia ser melhor, né? Então, a gente não tinha um orçamento ainda naquele semestre para grandes ações, então as medidas elas foram reduzidas, assim, mas acredito que elas foram efetivas, mas acredito que poderiam ter sido mais se tivesse mais dinheiro e mais tempo disposto pelos líderes, né? E as sugestões para o futuro, para outros trabalhos, né? Então, tem desenvolvimento de indicadores para o monitoramento de cultura organizacional e também estudo de redução de turnover através de iniciativas culturais. Acho que seria bem bacana ter outros relatos técnicos em cima desses temas. Tá certo? Então, aqui a gente finaliza. Eu vou parar meu Muito compartilhamento bem. de tela, tá certo? Muito obrigada, Antônio, Matheus, pela apresentação de vocês. Passamos, então, para as perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Rodrigo, por favor. Primeiro, parabenizar aí vocês dois, excelente trabalho. E com certeza tem correlação ao que a gente fez lá, e cultura é importantíssimo, como comentado pela Lívia também, gestão de mudança e fazer essa mudança cultural é um desafio e não é nada simples. Eu tenho uma pergunta e também um ponto, talvez, para tentar ou sugerir uma contribuição futuro. Na verdade, ela tem a ver com a pergunta, porque as empresas grandes, multinacionais, elas já têm as missões, né, definidas como o que elas buscam, né? Se você pegar uma referência a AWS, ela começou com 7, 8 missões, hoje ela está em, acho que não me engano, 16. E cada pessoa que entra tem que estudar antes de fazer a entrevista, conhecer os valores, porque isso faz parte de quando entra, é o valor da. Acho que o que vocês estão montando é o princípio disto, que é bem interessante. E aí vai minha pergunta se é mesmo esse o caminho. E fazer uma analogia, na empresa atual que eu estou, ela também tem esses valores e ela criou um fórum. Como ela é maior, ela pode ter uma empresa, mas isso pode ser mais simplificado. Ela tem uma solução, uma ferramenta para isso. Mas ela tem os 8 principais valores que a empresa pleiteia, que estão dentro desse arcabouço do Atléticos, e, e ela tem uma ferramenta que, por exemplo, um deles, eu vou dar um exemplo, é Be Kind, que você seja gentil. Caso você for gentil, um outro colaborador pode dar uma estrela para esse profissional e ele diz qual daqueles valores aquele profissional usou. Então, de tal forma que no fim de 3 meses a gente chega a premiar quem tem mais estrelas.
ou porque ele foi be kind, ou porque ele foi teamwork, ou porque ele foi innovative. Ou seja, dentro desse trabalho de vocês, eu vejo que dá uma continuidade de começar a criar os arquétipos, que eu já vi que vocês têm aí, e começar a divulgar de maneira coletiva para motivar e incentivar que outros, que você possa, que um colaborador seu possa elogiar ou divulgar que outro colaborador pregou acrédicos sugeridos por vocês. Acho, parabéns, adorei, muito bom trabalho. Legal, bom, muito obrigado aí, Rodrigo, pelas considerações. Eu, de fato, acho que seu trabalho também é muito bom, né? Tem tudo a ver com o que a gente está fazendo aqui, que é nesse campo da cultura, né? Então, a gente sabe dos desafios que existem aí, não são poucos, né? E você tem total razão, assim, do ponto de vista de ferramenta de gestão, a cultura, ela tem se mostrado fundamental para a gente, né? Então, a gente tem nossa missão, tem nossa visão e tem nossos valores também. Nós temos 4 valores e temos 2 arquétipos. A gente busca, na medida do possível, tentar deixar tudo isso conectado e permear isso nas atividades que a gente faz com a empresa. Buscar fazer reconhecimentos quando tem os eventos públicos com todo o time. Nos finais de ano, nos eventos de final de ano, a gente tem a premiação colaborador de valor, né, onde a gente acaba sendo uma deliberação da gestão sobre aquele colaborador que, naquele ano, teve comportamentos que ressaltaram determinados valores da companhia, né? E a gente faz um troféuzinho, premia, tal, e tudo mais. Então, assim, isso tudo, ao longo dos anos, tem se mostrado fundamental para a criação da nossa identidade cultural. E as pessoas se sentem, aumentam muito o senso de pertencimento delas e delas estarem numa companhia que, primeiro, a gente atende o mercado da saúde, né? Grandes hospitais, grandes laboratórios, a gente lida com profissionais que o tempo todo estão ali buscando salvar vidas, né? Nossas ferramentas de tecnologia salvam tempo para esse profissional poder ajudar mais a salvar vidas. E quando você traz para dentro de casa e esses comportamentos começam a permear no dia a dia e tudo mais, você consegue fazer essa conexão com valores, com o mercado que você atende, com aquilo, com a tua proposta de valor, isso daí dá um senso de importância para o colaborador daquilo que ele está fazendo. Eu não estou aqui trocando meu tempo por dinheiro. Eu estou sendo relevante para a companhia, mas eu estou sendo relevante para a sociedade também, né? E não é da boca para fora, isso que é o mais legal, né? Então, quando a gente também escuta o depoimento do nosso cliente, que vai totalmente em linha com isso, né? É extremamente gratificante. E do ponto de vista aí de business, cara, isso se reflete em motivação, produtividade, redução do turnover, engajamento, né? Então, muita gente aí tem muito preconceito, às vezes, né? Com a questão de cultura, acha que essas coisas são supérfluas, né? Perfumaria, que meu negócio é lucro, é pauleira, é crescimento. Mas, cara, nada disso. Assim, o que a gente vem percebendo ao longo dos anos é que melhora muito em todos esses aspectos que eu citei e torna o ambiente de trabalho muito mais leve, muito mais produtivo. As pessoas se tornam mais amigas umas das outras, acabam tendo um senso de coletividade muito grande, né? Então, acho que esse trabalho que a gente desenvolveu aqui contribui para esse aspecto da cultura, o trabalho que você desenvolveu também. Acho que faz total sentido aí. Matheus, se quiser complementar. Não, tá em linha. Os resultados, eles foram comprovados, né, a cada ciclo. Essa questão. Acho que o que mais me engrandeceu frente ao trabalho foi empoderar a execução, os analistas a proporem ideias. O Nexo Sangue Bom veio de uma analista júnior que propaga isso para o resto da companhia. Então você dá autonomia para a pessoa, cria esse laço de liderança, testa também se essa pessoa no futuro ela pode ser uma boa líder, né? Engaja os colegas, então ela tem uma força política para trabalhar no chão de fábrica. Então tem vários outros benefícios que a gente pode ver ao longo do tempo que não eram programados.
Não estavam dados ali no momento da ideação, que a gente só viu a posteriori, tá? Então, se deixar as ideias saírem do polo central do planejamento e ir para a ponta de execução, pode sair muita coisa boa, tá? Então, acho que esse é o ponto que eu comento, adição ao Antônio, tá? Muito bem, gente. É, em termos do tempo aqui da pergunta, findou, né? Não tem mais, mas assim, como a gente parece que não vai ter, né, a apresentação do outro artigo, a Júlia, a nossa suporte técnico aqui, eu queria aproveitar para fazer um fechamento. Eu também vou perguntar algo aqui para vocês em relação ao trabalho dos meninos. Como terminou o tempo, eu não quero fazer uma pergunta direta, mas sim um comentário. Mas antes desse comentário, eu só quero verificar se a minha percepção está correta. Me parece que nenhum de vocês trabalha no setor de RH, não é isso? O Eduardo, eu não sei, nenhum, né? Então, Na verdade, assim, perdão, desculpe interrompê-la. A coordenadora de RH da empresa, ela acaba respondendo para mim, né? Mas eu sou um dos diretores da companhia, um dos fundadores, então eu tenho então algumas você é outras diretor de atribuições. RH? Você é diretor de RH? Hoje, sim, se existe uma Hoje, direção do RH é comigo, mas assim, eu tenho outras direções também, entendeu? tá, Mas quem cuida da execução é essa colaboradora. tá. E aí, então, eu vou fazer um desabafo com vocês. Primeiro, né, parabenizar o trabalho dos meninos do arquétipo, eu achei, assim, super interessante também, por isso que eu trouxe, eu vi que complementava, né, uma coisa com outra. Eu acho que tem muita riqueza de informação, em todos os trabalhos tem muita riqueza de informação que dá para explorar muito mais. Por exemplo, no trabalho então de vocês, né, que eu ainda não falei nada no último, o RH fez pesquisa de clima, ele podia ter aplicado pesquisa de satisfação, pesquisa de comprometimento, pesquisa. Por quê? O que já ficou comprovado cientificamente? O que afeta o resultado? Satisfação e comprometimento. A satisfação é o que a gente chama, é o termo norte-americano para o conhecido europeu, qualidade de vida no trabalho, que aí engloba várias coisas, né? O comprometimento, ele é um output do input envolvimento, do processo engajamento, e aí sai comprometimento, né? Então, isso já ficou comprovado que gera esse resultado. E a questão da cultura, como o Rodrigo trouxe, porque quando entra, não sei o quê, e aí sim, Rodrigo, pode ter havido falha no processo seletivo de estabelecer o fit cultural. Porque se estabelece o fit cultural, fortalece a missão, fortalece a visão, os valores, essas diretrizes organizacionais, né? Isso faz parte. Só que, aí eu falando, eu profissional da área, né? Que eu já trabalhei em grande empresa, já trabalhei em média empresa, presto consultoria, eu sei que, desabafando aqui, os meus colegas de profissão, não estou dizendo que é o caso de vocês, mas nós temos problema de incompetência. No sentido, não da palavra grosseira, mas no sentido do que é realmente competência, um compilado de conhecimentos, habilidades e atitudes para atuar naquilo que se deve. Por exemplo, eu ia questionar os meninos, se eles fizeram uma medição em relação a esses resultados, esses impactos, com relação aos resultados financeiros. E isso é uma dor do RH, porque muitos colegas meus querem ir para a área de RH porque gosta de gente, porque gosta, né, de cuidar da pessoa. Só que gestão de pessoas é gestão. Você tem que ter dados para você fazer gestão, né? Tem para você ter informações para conseguir colocar em prática ações que vão contribuir com a estratégia, que vão, né, atingir a visão, vamos colocar assim, dos objetivos estratégicos e tudo mais. Então, o que que eu vejo? Até esse meu movimento de ir para a universidade, era muito assim, eu falei, gente, eu quero ir para um lugar em que eu consiga contribuir com mais colegas de trabalho, né, nesse sentido. E eu vejo isso tanto no MBA, o MBA tem muita gente enfim, né, que trabalha na área mesmo, e a dor é, como que eu meço isso? Como que eu falo, como que eu relaciono o nível de comprometimento
com o resultado financeiro da empresa? E aí eu falo, tem que saber estatística, porque o impacto do comprometimento no resultado financeiro é uma regressão. É uma regressão estatística. Então, tem que saber estatística, tem que saber fazer conta, tem que saber fazer gráfico, tem que... Eu falo... E assim, eu fico encantada com as ideias, as propostas, não estou dizendo que que, nossa, Lívia, você está querendo dizer que só deve vir do RH? Jamais, né? Eu acho que a criatividade, a dor do dia a dia ali fomenta isso. Mas também me dói, por exemplo, né, o RH não ter se preocupado com o turnover da empresa, entende? Essa questão da percepção, o RH não ter percebido que a falta de vínculo, né, de fit com as diretrizes organizacionais estava afetando o processo, né? Estava afetando o negócio. E isso com certeza vai impactar desde o processo seletivo, vai impactar a construção das competências essenciais, né, dos core competências, das outras competências. Eu não sei se vocês trabalham com gestão por competências, mas eu acredito que sim. Então, isso afeta todo o macro processo de RH em tudo isso, né? Então, por isso que eu questionei, que eu fico, é um desabafo mesmo, assim, como profissional da área, nesse sentido. Não estou dizendo que as pessoas que trabalham com vocês são incompetentes, é nada disso, mas de uma forma geral, a gente vê dificuldade no RH em relação a isso, apresentação de resultado, um olhar mais macro. Eu entendo também, eu vejo muito os meus colegas de área muito preocupados com as rotinas operacionais e afastados da estratégia. E às vezes não é por questão de tempo, às vezes é por realmente desconhecimento em relação a essa perspectiva mais estratégica de atuação, de ação de gestão de pessoas. Porque, como eu digo, não tem negócio sem gente. Né? Então, vocês falaram aqui, e eu fiquei feliz de ouvir isso de vocês, que não são da área, de que não é o setor financeiro que é o mais importante, são as pessoas. Porque as pessoas é que geram o faturamento, são as pessoas que convertem. E a gente já tem estudo também comprovando que, por exemplo, vendedor satisfeito converte mais. Então, eu fico feliz de ouvir isso de vocês, né? Esse olhar de vocês aí para as pessoas, para o negócio em si. O Eduardo também traz isso em termos da capacitação dos profissionais, o quanto que a capacitação dos profissionais afeta a eficiência do processo, né? Então, eu quero parabenizar vocês por essas ideias, trazer esse desabafo meu aqui, porque, como diz aquele outro, né? Ninguém pode falar mal, não, mas eu mesmo que sou, né? Eu que sou, eu posso falar. Mas não é um falar mal, porque eu tenho esperança disso melhorar. Eu vejo que há movimentos de melhora nisso, né? Principalmente aí, eu na graduação, eu piso muito nisso, falo, olha, gestão de pessoas tem que fazer gestão, tem que fazer conta, tem que... Então, não adianta você caçar gestão de pessoas porque você quer fugir de conta, não. Tem que fazer conta. Como diz o Urit, eu acredito, não sei se vocês conhecem o Urit, né? Ele é um consultor norte-americano bastante reconhecido na área de gestão de pessoas, e ele escreveu um livro em 98, que até hoje, na verdade 95, 98 foi a tradução, até hoje ele ainda não conseguiu ser aplicado plenamente, que é a criação do business partner, que vocês conhecem, e se vocês forem ler o livro e ver a prática, vocês vão ver que não é nada daquilo. E ele fala o seguinte: se o RH não agrega valor, elimina. Tem que agregar valor, né? Tem que agregar valor. E quando ele diz RH, obviamente não é somente o setor, ele fala também as lideranças fazem parte do compilado de atuação de gestão de pessoas, né? Como vocês aqui, vocês enquanto lideranças trouxeram essa demanda, né? Identificaram isso, principalmente com relação ao processo mais prático de vocês. E ele também coloca tudo, essa parte, né? Essa parte maior de gestão de pessoas. Quando o Matheus fala, isso fez com que a analista ela se
sentisse mais responsável pelo processo, né? Se envolvesse mais, isso aumenta o engajamento dela, aumenta o nível de comprometimento afetivo, que é o que mais vincula e tudo mais. Isso é esse processo todo de gestão de pessoas, né? Então, fico muito feliz. Então, agora, Antônio, te titulando aqui diretor de gestão de pessoas da área, né? Tendo esse suporte aí da coordenadora lá. Rodrigo, por favor. Ô, gente, obrigada, assim, pela escuta aí do meu desabafo. Uai, cadê o Rodrigo? Caiu? Ah, Desculpa, porque eu botei errado. É, não, Olivia, eu acho que o seu desabafo ele é real, ocorre, ele é pertinente, eu concordo 100%. E do que você falou, realmente tem um desafio muito estatístico, tanto que eu tentei criar correlações das coisas e, no fim, a gente não conseguiu de maneira direta, mas aí usou lá um diagrama de Yushikawa para tentar listar e mostrar resultado, tanto que a gente conseguiu quantificar, e isso foi positivo para o RH. Então, realmente, estatística e apurar resultado é fundamental para poder mostrar e ganhar mais espaço para ir trabalhando com isso. E o tema, acho que você tem razão. Às vezes o RH entra no modo operacional e fica correndo atrás do rabo. Então, quanto mais vai aumentando o turnover, mais tenta contratar, mais tenta por pessoa, mais tenta resolver, e o dia a dia consome, não dá tempo de parar e pensar nas pessoas, no planejamento de como que isso, no médio e longo prazo, vai resolver. Às vezes a visão imediatista acaba se sobrepondo. Tem um outro ponto importante do meu trabalho que eu não comentei, que mais do que resultado, mais do que... Tem uma questão muito forte do burnout, que eu não entrei em detalhe, mas a gente começou também a ter, porque o turnover, o burnout também contribui para o turnover, porque a pessoa fica ausente. Então, isso era uma outra coisa que a gente também queria trabalhar. E, por último, comentar que você tem toda a razão, e a gente tenta mostrar dentro da companhia que a empresa são as pessoas. Quem faz a empresa são as pessoas. E agradeço aí tanto o Matheus como o Antônio, que enxerga isto, viram, e a empresa é pequena, é mais fácil, porque começar do zero é mais fácil. Às vezes, quando você entra, é o que você falou, Olivia, tem empresas, que eu também já trabalhei em várias multinacionais, que aí quando ela já está grande e não tem isso, aí vira uma panela de pressão. E uhum, aí ela dá resultado, mas o ambiente interno é super ruim, super hostil. Eu trabalho nesse mercado de TI, acho que TI permeia mais isso, porque a gente tem que lidar com pessoas. E o engraçado tá, Lívia, não sei para os outros segmentos, o Matheus e o Antônio pode confirmar. Para nós, RH é core, tá? uhum. Porque ele é o segredo do negócio, tá? Para nós, Entendi. isso já é claro. Mas a gente sabe, intitula empresas. Por exemplo, tenho empresas hoje que, mesmo da proposta financeira, eu não vou trabalhar lá, porque eu já Uhum, conheço e sei como é, pelo ambiente, pela pressão e pela forma como eles pensam. E foi formada daquele jeito. Eu dei exemplo de uma que antes de entrar já cobra que se a pessoa está fit da cultura. Mas tem muitas outras que não é assim. Então, assim, seu desabafo foi pertinente, concordo, e tem muita coisa para desenvolver sobre esse tema, é um tema que a gente ficaria bem. aqui até meia-noite. Ficaria aqui anos conversando. Obrigada, Rodrigo. Antônio. Não, só complementando aqui, eu acho interessante, né, a sua colocação, porque assim, parte de RH muitas vezes bom, recursos humanos ou capital humano, né? Quando a gente fala em capital dentro de uma empresa, a gente está falando de ativo, né? Então, o capital fixo de uma empresa, as máquinas, né, o estoque, os produtos, né, tudo aquilo que ela investiu. E o RH não é alocado contabilmente como um ativo. As pessoas não são alocadas como um ativo. E isso é muito curioso, né? Se você pensar, dá uma reflexão filosófica, né? O fato da empresa, o que que é uma empresa? É você transformar o ativo em fazer mais riqueza, né? Tanto é que uma das métricas de sucesso de um negócio é o retorno sobre o ativo, né? Uhum, E você não tem essa visão de enxergar as pessoas como um ativo produtivo, né? Você cria métricas indiretas e tudo mais, né?
receitas sobre headcount, você tem métricas de eficiência que você pode tirar, mas eu penso que o gestor de RH, ele não é, por exemplo, ele não tem a mentalidade de um gestor financeiro, que gerencia um recurso financeiro para transformar dinheiro em mais dinheiro. Pois O é. gestor RH, ele, no business, ele deveria pensar em transformar pessoas em mais dinheiro para a companhia, Essa é a mais minha rentabilidade. luta na É, universidade. exato. Então é uma reflexão muito interessante. Eu acho que na nossa companhia, a gente vem tentando, na medida do possível, alinhar ao máximo todas as áreas da empresa com as diretrizes estratégicas. Primeiro, é Sim, super difícil ter uma diretriz estratégica clara, né, um norte apontado e trazer toda a companhia para enxergar compreendam, né? aquilo. É. Uhum. E desdobrar isso em tudo, em todos os processos e atividades desenvolvidas pelas áreas, né? Então, recentemente, uma das áreas que eu coordeno também é produto, né? Então, a gente trouxe recentemente um coordenador de produto. E a gente está tentando organizar a casa e colocar direcionamento. E ele veio me perguntar, mas o que que eu devo priorizar para desenvolver primeiro? Eu falei, cara, a gente vai criar um processo onde as diretrizes estratégicas da companhia serão desdobradas para a gente poder priorizar os aspectos de produto que estejam mais relacionados com a diretriz estratégica. Uma Sim. diretriz estratégica que a gente tem hoje é ter uma competitividade melhor no mercado, porque a gente tem visto que os nossos diferenciais competitivos eles estão se esgotando. Então a gente vai desenvolver aquilo que está relacionado a competir melhor com o mercado. Uhum. Se você for ver bem, isso daí tem tudo a ver com recrutamento. É. Então, assim, essa visão de, cara, como é que eu vou conseguir competir melhor com o mercado? Que profissional que eu vou ter que trazer para eu ter uma competição melhor com o mercado? Então, isso deveria permear Competência que tudo. eu quero ter, qual que é a competência que eu preciso ter para me diferenciar, né? Que eu ainda não Exato. tenho, ou que eu preciso desenvolver, ou que eu preciso. É. E aí, só para finalizar, na sua fala, né, eu identifiquei muito aqui a questão de, por exemplo, a gente faz avaliação de competências periódicas, né? A gente faz os ciclos de avaliação de performance que alimentam as promoções e tudo mais. Mas o recrutamento, ele não avalia necessariamente os mesmos critérios que a gente avalia a força interna já recrutada. Você entendeu? Então não está alinhado esse ponto. Esse é um ponto que eu vou, inclusive, levar para a nossa coordenadora. Ter esse alinhamento fim a fim, né? Tem o Desde o comecinho. macroprocesso, ele tem um fio, o macroprocesso inteiro, da entrada até a Isso. saída. Então, É. tudo ser baseado em competência, processo seletivo, formação de equipe, promoção, né? Movimentação de pessoal, treinamento, desenvolvimento, Sim. até a perspectiva do desligamento e saída, para Sim. compreender tudo isso. No nosso trabalho, Antônio, eu não, eu passei ele rápido, uma das frentes lá, a gente categorizou profissionais estrelas, que eles são influenciadores e são importantes como ativo, e que esse ia ter um cuidado maior com relação ao turnover e carreira. Então, se criou-se Legal. dois índices de turnover. Turnover geral e o turnover, porque as pessoas também influenciam. Então, esse trabalho que vocês fizeram de cultura, você vê que um analista criou, influenciou. Ele possivelmente ele é um influenciador dentro dessa companhia. E ele tem que ser instrumento que ajuda que os outros também agreguem. Então, esse tipo de visão é interessante ter como estratégia também. Ele é um Sim. parceiro do RH, né? Ele é um parceiro do engajamento. Né? Mas é Sem isso, dúvida. gente. A nossa discussão aqui ela vai longa, né? Se a gente Vai. fica, faltam 4 para as 10 aqui. Eu queria agradecer muito a paciência de vocês, e a apresentação, os trabalhos, todos aí de parabéns. Sigo à disposição também. E sempre brinco, né? Você está fazendo festinha de aniversário? Essa festinha de aniversário está dando o que de resultado? Vamos ver se realmente a festinha de aniversário é a melhor ação para ser feita, né? Mas é isso, parabéns para vocês, parabéns aí pelos trabalhos, que vocês continuem estudando e aprofundando. Fico feliz de vocês estarem aqui num congresso, né, de um programa de mestrado profissional em administração. Isso mostra bastante já um diferencial. Eu sei que o mercado já tem pedido muito a questão do mestrado para diretores, para gestores, enfim, de forma
ampla, mas pedir uma coisa e realmente a pessoa fazer e buscar é outra, né? Então, parabéns aí para todos vocês aí por tudo. Muito obrigada, um prazer estar aqui com vocês mesmo virtualmente. Até mais. Obrigada, Júlia, pelo Obrigado. suporte, Eduardo. Muito Boa obrigado. noite. Obrigado, Boa pessoal. noite, gente. Até Obrigado a Tchau, mais. todos. tchau. Obrigado. Abraço.